Então, a gente inicia hoje nossa segunda rodada de lives aí com o padre Arnaldo Rodrigues. Padre, é o seguinte, a gente tem aqui seguidores tanto do A12 quanto do senhor entrando, então eu vou me apresentar para os seguidores do senhor e, na sequência, eu gostaria que o senhor se apresentasse também para os nossos seguidores. Então, para quem está entrando, né, quem não me conhece, eu sou Eduardo Góes, sou jornalista do Portal A12, da Rede Aparecida de Comunicação e do Santuário Nacional de Aparecida. Estou de home office, estou falando aqui da minha casa e eu converso hoje com o Padre Arnaldo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Arnaldo Rodrigues, sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, sou colaborador também do Vatican News, aqui no Brasil, e estou aqui também, vamos dizer assim, home office, vamos dizer também, aqui na Catedral, onde eu estou morando atualmente. Voltei recentemente de Roma, depois de passar alguns anos lá estudando, e hoje estamos aqui, então, depois desses 2 meses de jejum de lives do A12, né? Vamos voltar, então, hoje falando um pouquinho com vocês. Muito bem, padre. Padre, a gente começa falando do assunto que é assunto já há 6 meses, né? Que é a pandemia, e que por mais que a gente fale, eu acho que sempre novas questões e novas dúvidas vão surgir, né? As opiniões, elas também são importantes, e a gente gostaria de saber as opiniões do senhor nesse sentido, né? A pandemia, né? O que é que o senhor acha que a igreja e a sociedade como um todo tem aprendido com essa pandemia e quais são as perspectivas que a gente pode ter para o futuro? Veja, na semana passada, o cardeal Tolentino, que é o bibliotecário do Vaticano, ele fez uma conferência aqui no Brasil, online, obviamente, e ele ressaltou uma coisa que até então, só uma pessoa com muita profundidade como ele poderia ter pensado isso, que a pandemia ela trouxe questionamentos, perguntas profundas, né? E o que nós estamos aprendendo, eu acrescentaria, o que nós estamos aprendendo com a pandemia é tudo, porque nenhum de nós, na nossa geração, da nossa sociedade, agora, viveu isso. Então, tudo que a pandemia está trazendo é uma novidade para nós. É uma novidade do modo como nós estamos nos relacionando com a pandemia. É uma novidade no modo como nós estamos nos relacionando conosco mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento. É uma novidade tudo aquilo que está acontecendo. As mortes, as pessoas adoentadas, os medos, as incertezas. Tudo aquilo que a gente encara hoje, que a gente vê hoje, é o que nós estamos aprendendo de novidade. Coisas difíceis, desafios, como nós já falamos, mas também as possibilidades e as coisas boas. Para muitas pessoas, foi uma redescoberta da caridade, que é dom de cada um, né, dado por Deus. Para outras pessoas também, a disponibilidade, a atividade, e graças a Deus nós temos neste tempo esses meios de comunicação que aproximam mais as pessoas umas das outras nesse tempo de isolamento, né? Então, são coisas que já existiam, essas redes sociais, né? Essas plataformas digitais, mas que foram potencializadas com esse tempo agora. Então, eu creio que tudo que nós estamos vivendo é uma novidade. Ninguém tem uma receita para isso. A gente tem estudos, né? Tem estudos, reflexões, meditações da coisa atual, né? Mas dizer o que nós estamos aprendendo é a mudança disso para aquilo. É muito difícil, porque tudo é novo. Não é um relativismo, mas é algo que nós estamos aprendendo dentro dela. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo, é como se você entrasse já no trem andando. Uhum. Você está no transporte, já pegar o transporte andando. Então, você vai aprendendo no caminho. No caminho. E nós estamos aprendendo muitas coisas boas também com este tempo da pandemia. Não podemos ficar presos, fixados somente naquilo que é ruim. É claro que nós nos solidarizamos e ficamos tristes e sentimos as dores das pessoas, dos familiares, das pessoas que morrem, os medos daqueles que estão doentes,
dos que estão sozinhos, dos que estão trabalhando, mas nós temos que olhar, tentar também olhar tudo com um olhar de esperança. É isso que eu vejo para o futuro. Não pararmos agora de olhar com esperança, porque se a gente não tiver esperança, nós não vamos ter futuro. O senhor acredita que esse momento, né, é, ele está também nos possibilitando uma transformação digital? Ou seja, a gente vê aí uma mobilização muito grande de padres do mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente, se virando aí nos 30 para transmitir missa, para fazer um monte de coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu gostaria de saber se esse tipo de ação, né, aí, mais digital na igreja, se o senhor acha que veio para ficar. Porque já existia, mas não tanto como agora. Veja, eu acho o seguinte, que, como você mesmo disse, já existia, né? E isso que acontece. Esse grande movimento da comunicação, sobretudo das redes sociais, como nós estamos vendo agora, como você mesmo disse, apesar de já existir, ele foi potencializado agora com a pandemia, com o isolamento. E eu creio que isso veio realmente para ficar. Pelo seguinte, porque é impossível pensar agora a nossa vida praticamente sem também a presença desses meios virtuais. É óbvio que ele não vai substituir, né, os nossos relacionamentos físicos, né, não digo nem presenciais, porque quando a gente diz presencial, até essa nossa conversa que nós estamos tendo aqui agora é um encontro presencial. Né? Não é um encontro, porque tem muitas pessoas que falam, o encontro virtual é verdadeiro, o encontro virtual não é verdadeiro, o virtual e o não virtual é verdadeiro. O que acontece é que, assim, embora as relações pelas redes sociais não vá substituir os encontros físicos, ou seja, você encontrar com a pessoa com quem você goste, ou a outra pessoa com quem você precisa conversar de forma física, é diferente da forma virtual, porque aqui eu não posso tocá-lo, não posso tocar as pessoas com quem nós estamos falando. O mais interessante é que isso vai permanecer depois de forma que as pessoas possam usufruir também desses meios digitais, virtuais também, de outras formas, de outros modos. E é necessário que, além de percebermos que isso não tem como desaparecer, isso não tem como diminuir, pelo contrário, vai aumentar cada vez mais, nós temos que perceber que isso faz bem, é útil para o nosso dia a dia, né? E nos ajudará a estreitar ainda mais esses contatos físicos. Pode ser que, de repente, eu não tenha um contato físico com alguém de um outro país, né? Mas eu vou ter um encontro verdadeiro, presencial também pelos meios digitais. As nossas comunidades, pensemos assim, os padres. Muitos padres, que talvez alguns de uma certa idade, que pensavam que de repente não seria necessário utilizar tanto os meios digitais, hoje veem que isso foi fundamental para esse período em que eles estão, ou seja, como professor, ou seja, como pároco, ou seja, como vigário, ou seja, como palestrante, ou seja, enfim, para permanecer próximo aos seus alunos ou próximo aos seus fiéis, de uma certa forma. Então, isso vai ser utilizado depois para otimizar, economizar no tempo, para a economia. Quantos trabalhos não foram desenvolvidos, quantas iniciativas não foram desenvolvidas depois desse período da pandemia graças às redes, às plataformas digitais? Né? Então, vamos pensar no futuro em que elas vão estar presentes, cada vez mais presentes, embora não substitua esse contato físico, mas elas vão estar sempre presentes. E cabe a nós, a partir daquilo que nós vivemos agora, refletir como nós vamos conviver com elas no futuro. Um futuro bem próximo, digamos assim. Não é um futuro daqui a, como diziam os filmes, né? O futuro daqui a 10 anos, 50 anos. Não, o futuro como daqui a semana que vem, daqui ao mês que vem, ao próximo ano. Onde é que você vai imaginar que um dia, por exemplo, você tem um aplicativo, aqui na nossa arquidiocese, aqui no Rio, nós lançamos na semana passada um aplicativo em que as pessoas entram no aplicativo, elas escolhem a igreja que vão, enviam uma mensagem para confirmar a presença, recebem um e-mail ou marcam uma hora para confissão por plataforma digital. Ou seja,
Isso tudo para possibilitar o encontro físico, para ver a presença da pessoa ali no local. Então você usou todo um discurso tecnológico, você usou todo um meio tecnológico para você chegar também à igreja ou ao padre com quem você vai falar, com quem você vai se confessar ou participar da missa. Então, eu creio que assim, seria seria um desperdício, um pecado até mesmo não aproveitarmos isso depois que passar esse período da pandemia. Nós temos que potencializar ainda mais e aprender cada vez mais a como estar presente e fazer com que essas tecnologias estejam presentes também no nosso dia a dia de forma salutar. Muito bem. Agora, o senhor falando isso, né, desse aplicativo, são coisas que, tipo, há um ano atrás era quase que ficção se a gente imaginasse uma coisa assim, né? Como que a vida e o mundo pode mudar de uma hora para outra sem que a gente esteja preparado, né? Impressionante isso. Padre Arnaldo, ontem, quando a gente divulgou os nossos stories que iríamos fazer essa live, a gente colocou uma caixinha de perguntas, né, para o nosso público, para quem tivesse alguma curiosidade ou alguma pergunta para fazer para o senhor. Eu separei, então, duas perguntas aqui do nosso público para o senhor, né? A primeira é do José Silva. Ele fez uma pergunta super interessante que eu fiz questão de escolher essa daqui, que é o seguinte. Ele está perguntando, o senhor que teve um contato mais próximo aí do Papa Francisco, se o Papa usa algum tipo de rede social, WhatsApp, se ele costuma fazer videochamadas, se ele usa Netflix ou acessa vídeos no YouTube. Se o senhor tem esse conhecimento aí, que ele usa algum desses tipos de recursos novos. Quem foi a pessoa que perguntou? Qual o nome? Foi José Silva. José Silva, então eu vou dizer para vocês o seguinte, o Papa está presente em todas as redes sociais. O Papa, para você ter uma ideia, o Twitter do Papa é o segundo Twitter mais seguido de um chefe de Estado no nosso mundo, né? Então ele só perde para o presidente americano, mas ele é o segundo em sucessão de seguidores. É claro que o Papa não é ele quem escreve, mas todas as mensagens são dele, né? Ou seja, ele quem seleciona as mensagens e são publicadas. Então, o Papa faz videoconferência, o Papa já participou de várias videoconferências, inclusive mensagem. Ele enviou recentemente, ontem, uma mensagem para todos os brasileiros, que já está viralizando no Brasil inteiro. Uma mensagem em português, ele falando uma mensagem em português para todos os brasileiros. Ou seja, o Papa utiliza, ele não utiliza o WhatsApp, né, porque nem daria tempo dele fazer isso. Né? Então, mas o Papa pega o telefone, ele liga, ele não tem telefone celular, ele liga para quem ele quiser, várias vezes, a gente observar desde quando ele começou, a gente tem notícias que o Papa ligou de improviso para alguém, ligou para o celular de alguém. Então o Papa, ele faz isso, ele faz chamadas, ele liga, ele participa de videoconferência, ele já fez videoconferência com alunos no Japão, com alunos nos Estados Unidos, já fez videoconferência com pessoas aqui no Brasil. Ou seja, o Papa ele é bem interativo também. É claro que respeitando a sua idade e também respeitando a sua agenda, que é muito difícil. O Papa tem uma agenda muito cheia e muitas das vezes não tem como ele fazer todas as atividades como ele gostaria e está mais inserido. Por isso ele tem uma equipe muito grande, que é o Vatican News. O Vatican News é responsável de ser essa voz do Papa e ser essa mão do Papa, não ser a voz do Papa, mas ser os meios do Papa para potencializar a sua voz. Ou seja, aquilo que o Papa fala, aquilo que o Papa faz, é potencializado nas redes sociais. Não é que o Papa faz alguma coisa para aparecer nas redes sociais. Uhum. Não. É tudo aquilo que ele já faz normalmente, que ele faria ou não se tivesse rede social, ele já faria e aquilo é potencializado pelos meios de comunicação do Vaticano, que é o Vatican News. Na realidade, chama-se Dicastério para a Comunicação. Que ali você tem todas as redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, você tem tudo, praticamente. Então, basta acompanhar que o Papa está sempre presente ali. Muito bem. Agora tem uma outra pergunta também, que é do Augusto Ratenche. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele.
Eu não tenho certeza, mas ele vai saber. Ele é uma criança, ele deve, eu olhei as fotos dele, ele deve ter uns 10 anos. Mas eu acho interessante a pergunta dele. Ele pergunta para o senhor se a devoção à Nossa Senhora ela aumentou nesse tempo de pandemia. Eu acho que sim, Augusto. A devoção à Nossa Senhora tem aumentado bastante, né? Sobretudo porque a própria imagem de Maria, diante do sofrimento, diante da angústia do ser humano, é muito forte, né? Deus é muito sábio ao dar à humanidade uma mãe. E vamos pensar assim, vamos pensar mais simples. Quando você tem medo de alguma coisa, quando você é criança, para quem que você corre naturalmente? Quando você tem uma mãe, né? Você corre para a mãe quando você é criança, né? Quando você tem medo de apanhar, mesmo que a sua mãe brigue com você, mas quando você chora e a mãe abre os braços, você vai para o colo da mãe, naturalmente. Então, essa figura materna é muito importante na vida do ser humano, porque o ser humano se sente protegido e é uma forma humana. A gente abraça, a gente está próximo daquilo que a gente consegue ver. E Deus é muito sábio ao dar-nos Jesus, né, como homem também, e nos dá a sua mãe como mãe também nossa. De forma que quando nós estamos com medo, de forma como nós estamos, enfim, preocupados, nós vamos àquela que Deus nos deu como mãe. Então a devoção é muito grande. E o Papa tem mostrado muito isso também. Ele tem uma devoção, inclusive, muito grande à Nossa Senhora Aparecida, tanto que constantemente ele tem, inclusive, no gabinete dele, no escritório dele, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nos jardins do Vaticano, ele colocou há 2 anos atrás uma imagem de Nossa Senhora Aparecida também nos jardins. Então, assim, não só dela, mas de várias devoções marianas, mas eu creio sim que aumentou muito a devoção à Nossa Senhora, mas isso não é fruto somente da pandemia, é fruto também do nosso tempo. A devoção à Nossa Senhora, ela cresce a cada dia mais, e ela mantém-se cada dia mais, porque no fundo, mesmo quando a gente acaba esquecendo, quando a gente lembra de rezar, as pessoas que às vezes não rezam com muita frequência, ou que por algum motivo deixaram talvez de rezar, ou perder a prática, mas uma Ave Maria ninguém esquece. Ou Nossa Isso é Senhora verdade. ninguém esquece. Ou quando até mesmo durante o dia a dia a gente fala alguma coisa, Nossa Senhora, a gente acaba lembrando. Então ela está sempre presente nas nossas palavras, está sempre presente nas nossas intenções, está sempre presente nas nossas orações. Então, eu creio sim que ela, que é responsável também de nos apresentar a Deus, de nos levar a Deus e nos proteger, também se faz presente na nossa vida. Não é só nós que procuramos, mas ela também tem se feito presente constantemente na nossa vida, principalmente das pessoas que buscam, né? Então eu creio sim, Augusto, né? Isso. Que Nossa Senhora está cada vez mais presente, está presente também na sua vida, na sua família. E quanto mais uma pergunta dessa de criança, eu tenho certeza que também é a própria Virgem Maria, é o próprio Espírito Santo que motiva uma criança a perguntar isso, que se a devoção à Nossa Senhora aumentou no período da pandemia. Aumentou sim, graças a Deus, porque Nossa Senhora é aquela que está ao nosso lado o tempo todo. Tem uma pergunta que chegou aqui nos comentários. Já vamos, a gente aproveita e já olha ela aqui. A Raquel, opa, ela quer saber se o senhor acha que podemos, por meio da comunicação, alcançar católicos que esqueceriam de rezar. Raquel, eu te respondo da seguinte forma. Os meios de comunicação podem ajudar sim, porque uma pessoa, ela pode... O que mais nós vimos nas redes sociais foram pessoas rezando, né? Você tem missa, tem oração do terço, terço da misericórdia, tem oração disso ou daquilo, tem adoração, tem tudo. Mas, antes dos meios de comunicação rezar, as pessoas rezarem por meio de comunicação, nós temos aplicativos de liturgia das horas, temos aplicativos para acompanhar as missas, temos aplicativos de tudo para rezar. Meios nós temos, celular também. Agora, o que falta é a pessoa querer rezar. Para isso, não são os meios de comunicação que vão nos ajudar, mas é a minha oração e a tua por essas pessoas. Ou seja,
eu e você, cada um que está assistindo e tal, quem estiver rezando, rezar por essas pessoas que deixaram de rezar, que por esqueceram. Então, assim, antes de utilizarmos os meios de comunicação, nós temos que fazer o nosso papel em rezar também por essas pessoas, né? Cada pessoa tem um modo de rezar, a gente acaba aprendendo também. Algumas pessoas, como você mesmo disse, acabam esquecendo de rezar. Santa Teresa de Ávila dizia que a oração é uma conversa entre amigos. Logo, quando eu converso com um amigo, eu não vou medir as minhas palavras. E o Papa Francisco, inclusive, esses dias falou que, às vezes, brigar com Deus se torna uma oração. De forma que, se eu, por algum momento, acabei esquecendo de rezar, se eu não sei rezar, não tem problema. Você vai repreender, mas vai diante de Deus, no teu quarto, como diz a Sagrada Escritura, entra no seu quarto, fecha a porta e ele conversa com Deus e diz: eu esqueci de rezar, mas eu estou me sentindo assim, 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 e eu gostaria de que o Senhor me ajudasse. Jesus falou que nós não sabemos rezar, por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo. Nós pedimos o Espírito Santo para rezar. Imagina, se nós, que já sabemos as orações práticas, né, as orações escritas, muitas das vezes, se precisamos pedir o Espírito Santo porque nós não sabemos rezar, então nós devemos pedir por essas pessoas e devemos também ajudá-las com paciência. Não é eu chegar, por exemplo, chegar assim, olha, tá aqui, ó, tá aqui um livrinho de oração, um texto de oração, começa a rezar, isso aqui é rezar. Não adianta, porque a oração ela é algo muito pessoal também. Nós podemos ajudar, mas nós temos que rezar por essas pessoas também, para que Deus toque no coração, para que ela consiga, por ela mesma também, sentir o desejo de rezar. Porque senão se torna algo também muito difícil para esta pessoa. Então, com paciência, rezando por elas e ajudando. É como nós fomos da mãe agora de Nossa Senhora que nos acompanha. É como a mãe que vai ensinando o filho a andar. Ele começa engatinhando, ele não começa já a correr. Ele vai engatinhar, ele vai se arrastar no chão, ele vai começar a andar de joelho, depois ele vai andar a pé, mas vai andar se escorando, se apoiando, até ele conseguir ter firmeza para andar sozinho. Claro que com a oração ninguém anda sozinho, mas para aprender a rezar, todos nós temos esse papel de constantemente aprender. Jesus falou à samaritana, virá aquele tempo em que os verdadeiros adoradores virão adorar a Deus. E isso só faz quem realmente chama Jesus Cristo de Deus, aquele que é movido pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo por nós e por estas pessoas. Muito bem, padre. Padre, o senhor que teve... Passei na prova? Estou passando na prova? Está passando, a live não está caindo mais, estabilizou. Padre, o senhor que teve a oportunidade, a experiência de estar mais próximo ao Papa Francisco, como o senhor definiria a pessoa dele? Olha, eu definiria uma pessoa próxima de nós, uma pessoa que busca aproximar as pessoas de Deus e de si mesmas, né? É um homem, é uma ponte, é um pontífice, né? Realmente é um pontífice. O que é um pontífice? Inclusive o título do Papa, um dos títulos do Papa é ser... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Um dos títulos do Papa é Sumo Pontífice. O que significa Sumo Pontífice? O pontífice é aquela pessoa que é uma ponte, que liga alguém a Deus, né? O Papa é esse Sumo Pontífice. Que você percebe claramente que o Papa é aquela pessoa que está sempre buscando reconciliar a humanidade com Deus e mostrar o amor de Deus pela humanidade. Ou seja, é um homem do encontro realmente. É um homem da acessibilidade. É um homem que nos faz buscar a Deus, nos faz buscar a nós mesmos, nos faz buscar o próximo. Ou seja, é um homem amável, né, e que nos ajuda a amar. Então, quando eu penso no Papa, eu penso nesse homem do encontro, que nos possibilita realmente essa ponte, essa ligação com Deus, essa ligação com o próximo, e sempre preocupar. Vamos ver o Papa, o que mais tem feito é buscar a unidade dos fiéis, a unidade das nações, em prol daqueles que sofrem, em prol daqueles que mais necessitam. Então você vê realmente um homem que está constantemente disponível e constantemente ajudando para que as pessoas
vivam essa unidade realmente entre elas. Então, quando eu vejo o Papa, eu vejo esse homem do encontro, esse homem da palavra, que é totalmente imergido na palavra de Deus. Ô, padre, aproveitando que a gente está falando no Papa, né? Quando a gente retomou a live nessa última vez que eu te perguntei sobre a rotina na Vatican News, com a colaboração que o senhor dava, né? A resposta do senhor picotou muito, quase não deu para ouvir. Então eu gostaria de refazer essa pergunta para quem não conseguiu entender ela com muita clareza, né? Então eu gostaria que o senhor repetisse o período em que o senhor esteve lá, que foi 1 ano e meio, né? E como que era essa rotina de colaboração com a Vatican News? Eu estive em Roma durante 6 anos e meio, mas durante 1 ano e meio, praticamente, eu colaborei com o Vatican News, indo frequentemente também lá no próprio departamento onde funciona. O Vatican News funciona no mesmo lugar onde é a Rádio Vaticano. E durante 1 ano e meio eu estive colaborando lá e depois, ao voltar para o Brasil, eu passei a colaborar daqui do Brasil com o Instagram do Vatican News e também, algumas vezes, com o portal, né? Frequentemente, nós temos, daqui do Brasil, um comentário, logo todas as quartas-feiras, logo após a audiência do Papa, às 8 da manhã, aqui na hora do Brasil. Tá saindo o som? Ou Tá saindo. Tá ok? Tá ok. Então, nós temos a minha colaboração específica agora do Brasil com o Instagram do Vatican News em português. Porque o Instagram do Vatican News, ele é dividido, ele é multilingüe, em 4 línguas praticamente. O Instagram em 4 línguas, o Twitter é em 8 línguas, a Rádio Vaticano, o portal do Vatican News, são mais de 20 línguas diferentes. Mas o Brasil, no Instagram, é a única redação que tem um Instagram só para o português. Porque o outro Vatican News normal, escrito só Vatican News, ele é inglês, espanhol, português e italiano. Só que agora nós temos um Vatican News PT português, que é só para a língua portuguesa. Então, o meu trabalho é exclusivamente para o Vatican News no Instagram de língua portuguesa, colaborando com eles lá em Roma. Então, é um grande sistema de comunicação que tem levado a palavra do Papa em todos os lugares, né? Embora a Rádio Vaticano ainda é um grande carro-chefe da palavra do Papa. Por quê? Quando nós pensamos hoje nas redes sociais, na internet, a gente pensa muitas das vezes que todo mundo tem um telefone celular, todo mundo tem acesso à internet. Mas é pensar que, por exemplo, nem 40%, não, desculpa, nem 60% no Brasil, temos a média de 60, quase 60% de pessoas que têm acesso à internet no Brasil. Em outros lugares no mundo, muitas pessoas não têm nem celular, nem internet. Então, chega nesses lugares, por exemplo, lugares como a África, outros lugares na Ásia, que são muito distantes, que chega a Rádio Vaticana por ondas curtas. Então, em muitos lugares, as pessoas não conhecem o rosto do Papa, mas conhecem a voz do Papa, né? De forma que, assim, a Rádio Vaticano é antiga, né? E ainda existe até hoje, né? E ela vai permanecer durante muito tempo, ela vai se aprimorando cada vez mais dentro desse sistema de comunicação, né, do Vaticano. Como também nas nossas dioceses. Em muitos lugares nós temos rádio, temos portais, temos redes sociais, TV. As redes sociais, elas não vieram para tirar a TV ou rádio, mas pelo contrário, é para convergir esses meios de comunicação de forma que eles atuem juntos, né? Agora, o senhor me falou uma coisa que eu fiquei um pouco curioso, né? Que é o fato de Sim. ter um perfil dedicado ao português. Isso é porque existe um público muito mais cativo aqui no Brasil ou em países de língua portuguesa? Sim, por 2 motivos, né? O primeiro motivo é que existe um público muito grande brasileiro que acompanha as redes do Papa e do Vaticano.
Para você ter uma ideia, depois dos, se não me engano, depois de... Não, o Brasil era o primeiro lugar, primeiro país que mais seguia os portais do Vaticano. Depois, Estados Unidos, né? Depois, obviamente, Itália. E aí, dentre as cidades, vinha Roma, depois São Paulo, Rio de Janeiro, depois vinha, acho que não me engano, Brasília e alguns lugares, assim, outras cidades do país. Então, para você ter uma ideia, nós temos um público muito grande de brasileiros que seguem as redes sociais e seguem também os programas de rádio e também de TV do Vaticano. Em segundo lugar, é pela característica brasileira. Para você ter uma ideia, no mundo, o Brasil é o segundo país que mais consome internet, que mais consome informação. Então, nosso país, o nosso povo, é um povo muito conectado. Embora não todo o Brasil tenha acesso à internet, mas nós somos um povo muito ativo nas redes sociais, muito ativo na internet. E isso é uma cultura nossa, é uma característica. Então, de forma que, por exemplo, é muito diferente um povo como o nosso no Brasil, diferente, por exemplo, um povo que é da Bielorrússia. Lá, alguns deles usam a internet de forma assim, muito ainda muito lenta, no sentido, uma postagem hoje, outra daqui a 6 meses. Né? Então, a interação é muito menor. Então, por exemplo, em vista desse grande público que nós temos no Vatican News, nossa redação foi a primeira a começar com vídeo no Facebook. A nossa redação foi a primeira a começar com lives, fazendo lives no Instagram. E até hoje é a única praticamente. Então, é o nosso perfil, o perfil do brasileiro, da redação brasileira, que é de inovar e de criar e de ser protagonista nesses trabalhos. E não é uma vaidade, mas é uma característica. Uhum. É um tipo de personalidade, é um tipo de cultura que nós temos que possibilita também isso. Né? E nós temos muitas pessoas disponíveis cada vez mais. Nós temos, por exemplo, na equipe do Vatican News Língua Portuguesa, são, se não me engano, 9 pessoas. Né? Então é um time muito grande, é um grupo muito grande, também é muito trabalho, muitas notícias que chegam todos os dias para serem comunicadas. E são pessoas que estão sempre buscando uma inovação para também corresponder ao tempo e à necessidade das pessoas que buscam estar conosco, né? Muito bem. Padre, eu gostaria aqui de, então, agradecer, né, a participação do senhor nessa live, né, a partilha, a paciência, e espero outras vezes o senhor estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, peço desculpas aí essas quedas repetitivas aqui no Instagram. Né? A internet realmente hoje não. Agora ela nos ajudou um pouquinho, mas antes ela nos bombardeou um pouco. Mas eu agradeço o convite